Meus queridos, meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, estamos juntos aqui no nosso terceiro bloco de resolução de questões e aproveitando a oportunidade também para revisar aí esses temas importantíssimos do direito tributário. É a oportunidade do Eu Vou Passar na OAB, te proporcionando aí um curso inteiramente grátis para que a gente também consiga bater esse papo bacana, consiga revisar e acredite, apesar de ser um curso de questões, você já vai ter ali uma preparação muito boa com todos os professores aqui para a tua primeira fase da OAB. Acreditem, é sim possível a gente conseguir a aprovação. Bom, ainda dando continuidade ao nosso segundo bloco, ao bloco passado, eu havia então terminando com vocês o conceito de tributo e as espécies tributárias. Então falamos dos impostos, falamos das taxas e falamos das contribuições de melhoria. Mas ainda faltam duas espécies para a gente fechar e responder então as questões subsequentes. Por isso, na nossa tela, olha, ficou faltando então agora empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Vamos para eles, os empréstimos compulsórios. Sobre empréstimos compulsórios, o que é que eu quero que vocês lembrem? Para empréstimos compulsórios, lembra que a previsão está no artigo 148 da Constituição Federal. É isso mesmo, viu? Agora não errei não. É 148 da Constituição Federal. Que determina então que a competência vai ser da União. Gente, presta muita atenção. Quando eu falei de impostos, eu disse que a competência era de todos eles. De taxas também, de contribuições de melhoria também. Mas quando estamos diante dos empréstimos compulsórios, a competência será exclusiva da União. Apenas ela, a União, pode então instituir esses empréstimos compulsórios. Para que a União institua um empréstimo compulsório, olha para a tua tatuagem, olha para a tua tatuagem, olha lá, lei complementar, o que não cabe, portanto, a medida provisória. Então lembra, gente, a ideia é que ele venha por lei complementar. Outra observação. Observem também que se eu estou falando em empréstimo compulsório, ele vai ter o que, gente? Vai ter que ser devolvido, ocorrerá a devolução. Apesar de ser um tributo, apesar de ser uma espécie tributária, estamos diante de um mero empréstimo. Empréstimo, que como qualquer outro empréstimo no setor privado, uma hora vai ter que ser devolvida. Então ela, a União, arrecada para os gastos que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas ela vai ter o dever que devolver. Trata-se de um empréstimo forçoso, um empréstimo forçado, um empréstimo compulsório. Quando a União devolver, presta atenção, reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal determinam que essa devolução tem que ser através de dinheiro. Se a União arrecadou através de dinheiro, é assim o conceito de tributo, pagamento em moeda, ela também tem que devolver através de moeda. Além desses requisitos, lembrem também os seguintes. O parágrafo único desse artigo 148 diz que a receita vai estar vinculada. Receita vinculada. Como assim, Rafael? Receita vinculada. O dinheiro gasto vai ter que ser empregado nas duas situações que designam o empréstimo compulsório. Quais são as duas situações? Vamos lá. Primeiro, artigo 148, inciso 1º. Ele fala nas despesas extraordinárias decorrentes de calamidade e de situações de guerra. Calamidade e guerra. Rafael, eu já me lembro desse termo guerra. Você já falou de guerra. Foi, gente. Eu disse a vocês que, segundo o artigo 154, inciso 2º da Constituição, a União pode instituir o imposto extraordinário de guerra. Mas cuidado, o imposto extraordinário de guerra não significa empréstimo compulsório de guerra. Os dois podem ser instituídos? Podem, mas são tributos diferentes. Uma coisa é falar em impostos, outra coisa é falar em empréstimo compulsório. Então a primeira situação é essa, calamidade, guerra. A segunda situação, qual seria? Estamos falando de um investimento público. Investimento público é o que diz o inciso 2º do artigo 148. Investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Para a gente fechar essa revisão sobre os empréstimos compulsórios, preste atenção em uma seguinte situação. Ainda não revisei com vocês as anterioridades, mas já guarda essa importantíssima situação. Que situação é? Se eu falo em calamidade, se eu falo em guerra, eu estou diante de situações excepcionais. Por isso, olha, vai ser exceção a ambas anterioridades. Quando eu falo em investimento público, ao contrário, ele respeita, preste atenção,
Ele respeita ambas anterioridades. Rafael, não entendi. Claro, eu ainda não comecei a explicar, gente, vamos com calma. Vê bem, o que seriam anterioridades? Bem daqui a pouquinho eu vou comentar isso com vocês durante a nossa revisão, mas de maneira bem enxuta, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. As anterioridades se dividem nas chamadas anterioridades anual e a anterioridade nonagesimal, também chamada de noventena. Quando eu falo em anterioridade anual, eu digo que o tributo não pode ser cobrado no exercício financeiro. Por exemplo, estou agora diante de aqui junto com vocês, precisamente no mês de fevereiro, gravando aqui de 2015, gravando aqui esse curso para vocês. Vejam, bem atualizado o curso tal, gravado agora, fresquinho, 2015 já, versão 2015, já é para o teu 16º exame. Então eu estou aqui, ó, anterioridade anual. Se o tributo for criado ou majorado em 2015, por meio da anterioridade anual, ele não pode ser cobrado em 2015, ele só poderá ser cobrado em 2016, anterioridade anual. E o que significa anterioridade nonagesimal? Significa que, além de respeitar o próximo ano, lembra, a regra tem que existir, ele também, da sua publicação, vai ter que respeitar um período mínimo de 90 dias. 90 dias. Então, nós temos a anterioridade anual e a nonagesimal. Por exemplo, ora, se o tributo veio no dia 17 de dezembro, foi criado, foi majorado em 2015. Se ele respeita anual, nós teríamos já 1º de janeiro. Mas ele não respeitou ainda a nonagesimal. Porque além disso, temos que contar também do dia 17, temos que contar 90 dias. O que daria ali em 17, o que daria ali no dia 17 de março, mais ou menos, né? Respeitando aí os anos bissextos, os meses quebrados, 17 de março de 2016, tá certo? Então só assim ele alcançaria as duas anterioridades. Essas são as regrinhas de anterioridade que daqui a pouquinho eu volto a revisar com vocês. Por enquanto eu entendo o seguinte, quando eu me refiro a essas regrinhas aqui, ó, se é calamidade e se é guerra, não dá para esperar próximo ano não, gente. Nem dá para esperar 90 dias não, a União precisa de dinheiro para logo. Porque é calamidade, porque é guerra, não dá para ficar esperando o próximo ano não. E nem 90 dias, senão a calamidade assola todo o território, ou então a gente perde a guerra, né? Então não pode. Agora, quando eu me refiro a investimento público, cuidado. O 148 só menciona a anterioridade anual, mas a gente vai ter que entender que ele também respeita a nonagesimal, tá? Então ele respeita ambas as anterioridades. Quando eu me refiro a investimento público, por mais que ele venha a ser relevante, por mais que ele venha a ser urgente, ele respeita ambas as anterioridades. Então essa aqui seria a revisão quanto aos empréstimos compulsórios. Considerando isso, antes de partirmos para a nossa última espécie, vamos logo responder a questão que está no material. Vamos lá. Quinta questão, FGV, sexto exame, diz assim: no que se refere aos empréstimos compulsórios, não é correto afirmar que... Gente, cuidado, olha, aqui eu botei em caixa alta, botei em negrito e tudo mais, mas no exame de ordem eles não botam assim. Muitas vezes eles põem um não normal, corrido, como se não fosse no texto comum. O que é que isso significa? Que muitas vezes o bacharel em direito ele já está tão acostumado a marcar a alternativa certa que chega na hora ele perde uma questão boba, fácil, chocolate como essa questão aqui que estamos vendo. Por isso, cuidado. Muito cuidado. Se ele falou não, se ele falou assinala incorreta, destaca, pega a tua caneta lá e passa um risco ali, faz um destaque para que na hora da prova você não venha perder uma questão fácil como essa. Lembre-se, você está diante de uma prova com 80 questões, com todos os ramos jurídicos, então é comum, é normal que você venha estar cansado e acabe perdendo uma questão como essa. Por isso, para a gente minimizar os erros, temos aqui a responsabilidade de fazer o destaque para vocês. Por isso, na hora da prova, destaca o não, passa uma linha para que você busque a alternativa incorreta. Então ele quer a errada. Vamos lá, letra A. São restituíveis. Ora, gente, eu afirmei. Se eu falo em empréstimo compulsório, por mais compulsório que ele venha a ser, trata-se de um mero empréstimo. E como tal, ele vai ter que ser devolvido pela União. Por isso, a alternativa A está correta. Ele quer a incorreta. Letra B. Podem ser instituídos por medida provisória, desde que haja relevância e urgência. Gente, observem. Dá uma olhadinha aqui para mim, gente. Eu fico admirado, impressionado como a FGV sempre repete questões. Na primeira fase ou na segunda fase. Em direito tributário há sempre essa repetição. Por isso é muito válido um curso de questões como esse. Gente, não precisávamos nem ter aprofundado muito. Observem.
Não precisávamos nem ter aprofundado muito empréstimo compulsório. Bastava que a gente mais uma vez olhasse para quem? Para a nossa tatuagem. Veja, terceira questão que a gente consegue responder só com a nossa tatuagem. Pergunto a vocês, na nossa tatuagem, por isso que eu mandei tatuar, né? De tão importante que ela é. Na nossa tatuagem, quais são as matérias de lei complementar? Olha, regra, lei ordinária, medida provisória. Exceção, lei complementar, não cabe medida provisória. São 4. Vamos lembrar? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e as contribuições residuais também. Ora, esses 4 aqui são lei complementar e só podem vir então por ela. Não cabe medida provisória. O primeiro deles é qual? Empréstimo compulsório. Então, empréstimo compulsório, mesmo que haja relevância, mesmo que haja urgência, mesmo se for calamidade, mesmo se for guerra, ainda assim é lei complementar. Danado, danada, não é isso na hora da prova não. Se é lei complementar, não cabe medida provisória. Fechou? Viu a importância da tatuagem? Vamos lá no nosso material? Olha, então se ele quer a alternativa incorreta, tá ali, ó. Não é correto ser instituído por medida provisória, claro. Alternativa errada, então, seria essa. Podem ser instituídos por medida provisória, desde que haja relevância e urgência, não pode. É a alternativa incorreta que ele quer. Vamos ver, então, as assertivas C e D. A competência para a substituição é exclusiva da União Federal. Perfeito. Ressaltei a vocês, diferente de impostos, diferente de taxas, diferente de contribuição de melhoria, apenas a União pode instituir empréstimos compulsórios. Letra D. Podem ser instituídos em casos de guerra externa ou sua iminência. Beleza. E nesse caso não respeitam o princípio da anterioridade. Perfeito, não respeitam ambas as anterioridades. Nem a anual e nem a nonagesimal. Por quê? Porque a situação é de guerra, a situação é de calamidade. Então, nesses contextos, não respeitam ambas as anterioridades. Rafael, tributário tá ficando fácil, tá, gente, tá ficando chocolate, acreditem, a gente consegue fechar todas as questões de primeira fase. Mas faltou ainda uma espécie ser revisada, faltou, gente, vamos a ela, vamos lá então. A espécie, então, que faltou ser revisada aqui foi as chamadas contribuições especiais. A nossa última espécie tributária, cuja previsão você encontra lá no artigo 149 e no artigo 149A, ambos da nossa Constituição Federal, artigo 149 e o 149A. Gente, de fato, em se tratando de primeira fase da OAB e até de segunda fase da OAB, as contribuições especiais não são tão cobradas não, são cobradas via transversas. Isso porque muitas situações vão requerer o estudo de legislação específica, o que não cabe em sede de exame unificado da OAB. Por isso, de maneira sintética, o que eu quero que vocês recordem aqui é o seguinte: segundo o artigo 149 da nossa Constituição Federal, nós temos ali como contribuições especiais uma subdivisão, que seriam as chamadas contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico e as chamadas contribuições corporativas. Pelo artigo 149A também da Constituição, nós temos outra que seria a chamada COSIP, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Preste atenção, gente, as contribuições sociais são aquelas destinadas à área social. Então, quando você escuta falar em uma tributação, por exemplo, para que o dinheiro venha ser carreado à educação, como salário ou educação, você está diante de uma contribuição social, porque a educação é dever social. Quando você encontra, por exemplo, uma contribuição para a Seguridade Social, você mais uma vez está encontrando uma contribuição que vai para a Previdência, Assistência e para a Saúde. Mais uma vez, uma contribuição de cunho social. Quando você escuta uma contribuição de intervenção no domínio econômico, você está falando de situações em que a União estabelece uma contribuição para intervir na área econômica, querer regular, regulamentar. A mais importante, sem sombra de dúvidas, é a chamada CID Combustíveis, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre as operações de combustíveis. Como a gente bem está escutando no noticiário, a União voltará a cobrar essa CID, né? Então está aí o preço da gasolina aumentando em virtude dessa tributação. E também nós encontramos a contribuição corporativa, que seriam aquelas contribuições pagas a entidades que representam categorias econômicas. Olha aqui para mim, gente. Essas atividades que representam, tipo o quê, Rafael? CREA, CRECI, CREMEP, CRM, contadores aí, nós temos aí várias categorias. À exceção, gente, da anuidade da OAB.
Como assim? O que vocês vão ter que pagar daqui a pouquinho, quando passarem na primeira fase e na segunda fase, essa anuidade da OAB, ela não é tributo. Tirou ela das outras categorias que são sim espécies tributárias. Por que, Rafael, a OAB não é tributo? Simplesmente porque o grande lobby da nossa categoria, categoria dos advogados, né, determina então que nesse contexto aí, no que concerne a essas prestações, há autonomia do ente para estabelecê-la, para modificá-la. Então, como tal, se ele quer essa autonomia na instituição dessa sua anuidade, ela não pode ser considerada tributo, porque caso contrário, deveria ser instituído pela própria União. Por isso, a anuidade da OAB não é espécie tributária. Para a gente fechar as contribuições especiais, o 149A fala na COSIP. Gente, presta muita atenção a isso, tá? A origem da COSIP, por que surgiu o COSIP? Gente, antigamente, municípios e o Distrito Federal, para pagar a iluminação pública, cobravam taxas. A taxa de iluminação pública, talvez alguns de vocês até se recordem disso, a TIP. O problema é que a gente estudou já no bloco passado que as taxas, para que possam ser instituídas, elas precisam de duas características. Vamos lembrar, a taxa tem que ser específica e divisível. Quando eu me refiro à iluminação pública municipal, ela pode talvez até ser específica. Você sabe qual é o serviço? É a iluminação pública. Mas seria a iluminação pública divisível? Lembre do exemplo, a limpeza pública das vias, das avenidas. Ora, aquele gringo que veio aqui na Copa do Mundo também não se beneficiou? O sujeito que mora no município vizinho também não se beneficia da limpeza pública? Mesmo raciocínio para a iluminação. Aquele gringo que esteve aqui naquele município para assistir o jogo se beneficiou com a iluminação. Os turistas de um estado para outro estado, de um município para outro município, também se beneficiam. Por isso não é possível mensurar quem é que se beneficia da iluminação de um município. Não estamos diante, portanto, de um serviço público divisível, mas sim de um serviço público indivisível. Se ele é indivisível, deveria ser remunerado com impostos. Por que eu digo deveria? Porque o Supremo Tribunal Federal apenas designou, na súmula 670, que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por meio de taxa. Súmula 670. Ele diz que não poderia ser remunerado por meio de taxa. O Supremo não disse que deveria ser remunerado com impostos. Por isso, através de um grande lobby político, o que é que os municípios fizeram? Ora, se eu não posso mais cobrar taxa, cobrar TIP, porque não é divisível, tem problema não. Vamos emendar a Constituição Federal, acreditem, e vamos então criar uma contribuição especial. Vamos criar a COSIP. Então a COSIP é exatamente isso, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então foi acrescido, por isso o artigo 149A, a emenda constitucional número 39, transmutou, botou uma nova roupagem na TIP que era inconstitucional e tornou-la, portanto, constitucional. Fechado? Vamos lá na nossa tela. Olha, vê bem, a TIP estava aqui elencada como taxa, tiraram ela daqui e acrescentaram aqui como contribuição especial. Detalhe, gente, quem tem legitimidade para cobrar a COSIP, quem tem legitimidade são eles, os municípios. Mas me ajuda aí, também vimos no bloco passado, o Distrito Federal pode ser dividido em municípios? Não, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Portanto, o DF também cumula as competências municipais. Então a COSIP é de competência do município e do Distrito Federal. Já vi questão da FGV cobrar estados, argumentar que o estado criou COSIP. Não, União não pode criar, muito menos os estados, tá certo? Então lembra dessa COSIP aí e com isso a gente fechou no que concerne as contribuições especiais. Vamos então agora passar para o nosso próximo tema. Sexta questão nossa, 11º exame, diz assim: assinale a alternativa que indica os impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por ato do Poder Executivo, observando os parâmetros legais. De cara o que a gente percebe, alíquotas majoradas por ato do Poder Executivo. Ora, eu estou falando em decreto, por exemplo, é um ato do Poder Executivo. O que é que essa questão vai exigir do aluno? Olha aqui nos meus olhos. Gente, presta muita atenção a isso. O poder de tributar, nós já vimos, tributo, 5 espécies tributárias. Esse poder tributar ele não vai ser desarrazoado, desmedido, não. Ao revés, ele vai ter que respeitar alguns parâmetros, alguns limites, imunidades e princípios que estão previstos na nossa Constituição Federal. Por isso, você vai ter que abrir a seção 2 da Constituição Federal, seção 2, no artigo 150 da Constituição.
O artigo 150 vai falar, então, de princípios, limitações ao poder de tributar. E divide-se em artigos 150, 151, 152. 3 artigos, Rafael. Chocolate é não, viu? Não é tão chocolate não. Por quê? Porque são 3 artigos com muitos princípios. O que é que a gente vai fazer aqui de maneira bem objetiva? Vamos revisar todos esses princípios. Na tela, olha, o que é que eu tenho aqui? Gente, o que eu tenho aqui é o seguinte. O que eu tenho aqui é limitações ao poder de tributar. Limitações ao poder de tributar. Essas limitações, portanto, disse a vocês, vai ter sua previsão nos artigos 150 ao 152 da Constituição Federal. Vamos então separar aqui essas limitações. Primeira delas, lembra, é o que está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Fala no chamado princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O dispositivo é claro, o dispositivo é enfático. Ele diz, olha, ele determina que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, não pode, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituir ou aumentar tributos sem lei que lhe estabeleça. Então é vedado, é proibido a União, Estado, DF, município criar um tributo ou majorá-lo sem lei que lhe estabeleça. Gente, isso é a velha máxima do princípio da legalidade, que não está só no direito tributário, não. Lembra o próprio artigo 3º do CTN que a gente viu. O artigo 3º do CTN que traz o conceito de tributo disse: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se pode exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então lá no conceito de tributo a gente viu que ele é previsto em lei. Artigo 150 mais uma vez diz isso, no inciso 1º, princípio da legalidade. Lembra também artigo 5º, inciso 2 da Constituição, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não é virtude de lei, não é isso? Exato, você só é obrigado a pagar o tributo porque existe uma lei te determinando isso. Mas o que a prova vai querer te exigir não é propriamente o princípio da legalidade, porque isso até torna-se fácil, são as raríssimas exceções a ele. Vamos lá no nosso material. Olha, então quer dizer que a regra seria lei. Isso, a gente já viu que tem a diferença de lei ordinária, a diferença de lei complementar, tudo isso a gente já superou na nossa tatuagem. Mas o que eu quero que vocês lembrem aqui seriam as raríssimas exceções. Gente, sem sombra de dúvidas, nós encontraremos as mais importantes no artigo 153, isso é um 5, tá? 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Que ele fala então que ato do Poder Executivo pode modificar, atendendo parâmetros legais, claro, mas é ato do Poder Executivo, poderá modificar as alíquotas. Alíquotas de quê? Do II, do IE, do IPI e do IOF. Por quê? Porque tanto o II, tanto o IE, tanto o IPI, tanto o IOF são impostos, ao detalhe, extrafiscais. Rafael, o que danado é isso, imposto extrafiscal? São impostos que não estão propriamente visando arrecadar, não. Quando eu me refiro, por exemplo, ao imposto com finalidade fiscal, eu digo que é para arrecadar, visa arrecadar. Mas quando eu me refiro a extrafiscal, eu estou falando em um imposto, em um tributo como um todo, né? Que é utilizado também para proteger a economia, também para proteger a população. Então, quando eu olho para o imposto de importação, exportação, industrializados e operação financeira, eu olho para o imposto extrafiscal. Por quê? Imposto de importação, por exemplo, proteger mercadoria interna face à mercadoria estrangeira. Vai vir um produto novo que vai revolucionar o mercado e ferrar com o mercado interno. Esse produto está vindo de fora do país. Vai acabar com a economia interna. O que é que a gente faz? Vamos deixar esse produto mais caro, para que assim a importação dele venha a ser mínima. Aumenta o imposto de importação. Imposto sobre produtos industrializados. Um dos princípios que rege o IPI é a seletividade. Então quer dizer que cigarro e bebida alcoólica faz mal. Vamos então cobrar o IPI elevado para deixar o produto mais caro e assim a população não consumir. E o produto da cesta básica? O produto da cesta básica é essencial à sobrevivência humana. Então Dilma Rousseff, né, a presidenta nossa, reduziu, em janeiro de 2013, reduziu ali para alíquota zero os produtos que compõem a cesta básica. Então vejam aí, gente, extrafiscal podem ser alterados por ato do Poder Executivo.
Se a gente voltar para a nossa questão, nós então já encontraremos a resposta. Olha aí, assinale a alternativa que indica impostos cujas alíquotas podem ser majoradas por ato do Poder Executivo, observados os parâmetros legais. Primeiro, imposto de renda. Ora, imposto de renda estava ali nas exceções? Não, não estava não. Imposto sobre operações financeiras. Opa, esse estava, o IOF estava. Imposto sobre a propriedade predial, territorial, rural. Também não, o ITR está fora. É preciso lei para IR e ITR. Imposto sobre importação. Opa, esse aqui pode ser ato do Poder Executivo, sim. Imposto sobre exportação. Opa, esse também pode. Imposto sobre grandes fortunas. Não. Cuidado para não confundir com o IOF, já que é IGF. O IGF ele ainda precisa de mais? Ele precisa de lei complementar? Quanto mais deixar ele para um mero ato do Poder Executivo. Negativo. Letra C. Imposto de renda? Fora. Imposto de renda é preciso lei. Imposto sobre propriedade territorial rural? Fora, é preciso lei também. Imposto sobre grandes fortunas? Também é preciso lei. É preciso lei complementar. Portanto, nossa alternativa tem que ser a letra D, até por exclusão. Imposto sobre produtos industrializados. Opa, o IPI pode ser alterado por ato do Poder Executivo. Imposto sobre operações financeiras. Opa, pode também ser alterado. Imposto sobre a importação. Opa, também pode, e ainda não foi nem mencionado, mas também se inclui aqui o imposto de exportação. Essa resposta você encontraria pela literalidade do artigo 153, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Uma das raríssimas exceções aí ao princípio da legalidade, alternativa letra D. Mas para que a gente possa revisar ainda de maneira plena, lembra, gente, no artigo 150, inciso 2º, a gente encontra o chamado princípio da isonomia. Princípio da isonomia. O que significa, Rafael, esse princípio da isonomia? Por meio do princípio da isonomia, nós vamos encontrar então que sujeitos, contribuintes que estão em situação equivalente não podem ser tributados de maneira diferente. Inclusive, seria vedado querer tributar apenas pelo nome do cargo que o sujeito ocupa ou então pelos rendimentos que ele ofere. Também não pode, tá? Não importa se o cara ele é juiz de direito, se o cara ele é prefeito, governador, ou se ele é comerciante, advogado, não interessa. Se ele tiver as mesmas tributações, estiver, por exemplo, na mesma faixa de imposto de renda, vai ter que pagar o mesmo valor. Não pode ser dado um tratamento diferenciado apenas pelo cargo ou pelo nome do rendimento dele. É aquela velha máxima do Rui Barbosa, tratar igual os iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Pelo artigo 150 agora, inciso 3º, nós vamos encontrar o princípio da segurança jurídica, ou também chamado de não surpresa. Gente, cuidado, porque esse princípio ele se subdivide em alíneas. Como assim? O inciso 3º observa na Constituição, tem a linha A, tem a linha B e tem a novel a linha C. Novel porque veio pela emenda constitucional número 42. Na linha A nós encontramos o subprincípio da irretroatividade. Pelo princípio da linha B nós encontramos o princípio da anterioridade anual. E por meio da linha C, princípio da anterioridade nonagesimal. Vamos tentar entender aqui no finalzinho desse bloco o que significa cada um desses princípios. Gente, primeiro, princípio da irretroatividade. Por que ele traz segurança jurídica, Rafael? Simplesmente porque o tributo não pode ser cobrado em relações passadas. Ora, suponhamos então que estamos aqui diante do dia 02 de 2015. Foi criado ou majorado um determinado tributo. Foi criado ou majorado. Gente, ele não pode ser cobrado ao passado. É lógico. Ora, cobrar de relações que o Rafael efetuou em 2014, 2013... Isso não faz sentido, isso iria ferir a segurança jurídica. Por exemplo, IPVA. O IPVA 2015, a alíquota é de 6%, mas a 2014 era de 4%. Rafael pagou 4%. Aí o Poder Público Estadual aumentou, né? Aumentaram o IPVA. Podem querer cobrar de Rafael a diferença de 2% que não foi pago em 2014? Claro que não, porque na época era devido a apenas 4%. Se aumentaram, ou se foi criaram o IGF. Querem cobrar das grandes fortunas que os senhores têm aí? Não tinham nos anos passados, podem cobrar? Claro que não. Então a ideia, gente, é que não pode retroagir. O tributo vai ser criado e majorado daqui para frente. Inclui, inclusive, até a redução da carga tributária. Se for reduzido, por exemplo, aqui no nosso exemplo anterior, não foi aumentado para 6%, mas sim, na verdade,
houve ali uma redução. Para quanto? Para 3%. Difícil acontecer isso, né? Mas foi reduzido. Se Rafael pagou em 4%, o Rafael também não tem o direito de pedir 1%, porque no próximo ano foi reduzido. Também não há, tá? Então é daqui para frente. A ideia, o contexto seria esse. Não confundam, e isso eu vou mais na frente comentar com vocês, com o que se refere à legislação tributária. Por quê? Para a legislação tributária, quando ela é modificada, ela também se aplica daqui para frente. Segundo o artigo 105 do CTN. Só que para a legislação tributária, existem situações em que se aplica ao passado, tá? Pelo artigo 106 do CTN. Quando, por exemplo, se tratar de penalidade menos severa, penalidade mais branda. Isso aí a gente fala em uma outra oportunidade, tá bom? Por enquanto, guarda essa informação. Não confundam, porque para a legislação tributária, o 106 do CTN fala em possibilidade de retroagir em algumas situações. Anterioridade anual. Eu vou até mudar aqui a cor da nossa tinta para a gente não confundir. Anterioridade anual. O que é que significa por meio da anterioridade anual? Então quer dizer, Rafael, que o tributo ele não pode ser cobrado a situações passadas. Isso, não pode ser cobrado em situações passadas, vai ter que ser cobrado daqui para frente. Quer dizer também que ele, por meio da anterioridade anual, não pode ser cobrado no exercício financeiro. É o que diz aí o dispositivo. O exercício financeiro aqui, gente, corresponde ao calendário civil. Eu estou falando do ano de 2015. Então, olha, o tributo não pode ser cobrado ao passado e nem pode ser cobrado no ano de 2015. Ele vai ser cobrado quando? No próximo exercício financeiro, que inicia-se, portanto, em 2016, em 1º de janeiro. 1º de janeiro, próximo exercício financeiro, para que o sujeito, então, possa ter esse período aqui de 2015 para adequar o seu orçamento familiar e pagar de maneira correta a carga tributária. Agora dá uma olhadinha aqui para mim. Existe ainda uma tal de anterioridade nonagesimal. Rafael, em que contexto nós vamos aplicar a anterioridade nonagesimal? Gente, aqui é feito programa de televisão, né? A gente deixa naquela expectativa para que então você possa voltar no próximo bloco. E então acompanhar. Não sai daí, no próximo bloco tem mais. No próximo bloco você vai acompanhar a anterioridade nonagesimal. É o break comercial, rapidinho, vai ali, toma água, faz um xixizinho, mas volta para a próxima parte da nossa aula, gente. Estou te aguardando no próximo bloco, até lá.